Olá, terceiro ano, bom dia a todos. Professora Sádiva, estamos juntos para mais uma aula referente à nossa aula de hoje, ao dia 4 de novembro, a nossa quarta-feira. Assistam, turminha, as videoaulas com atenção, verifiquem todas as orientações que seguem na agenda de vocês com relação às atividades, ok? E o nosso objeto de estudo hoje é continuando com a multiplicação. E vamos iniciar hoje com a correção, turma, referente ao exercício passado anteriormente para vocês, ok? Então, realizando a correção dessa atividade, nós temos aqui na terceira questão. Observe como Eugênia fez para calcular mentalmente 4 vezes 20, ok? Então, nesse caso aqui, ela pode multiplicar o 4 vezes o 2, que dá igual a 8, e acrescentar um zero à direita do número 8, que ela encontrará 80, ok? Ou então ela pode somar o 20, 4 vezes 20 mais 20, que dá 40, mais 20, que dá 60, mais 20, que dá 80. Ou então ela pode fazer de acordo com o que a garota está sugerindo aqui no pensamento dela, dentro do balão. 4 vezes 20, né? Repete o 4 vezes o 20 é 2 vezes 10, não é? Então, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 10, 8 vezes 1 é 8 e acrescenta um zero à direita do número, porque é vezes 10. Então, nós podemos realizar dessa forma, como a garota fez aqui. De maneira semelhante à de Eugênia, efetuou, no caso aqui, né? Dessa maneira bem simples aqui, né? Realizando aí a decomposição, né, de alguns números e está pedindo para que você efetue os seguintes cálculos mentalmente. Dá para fazer isso? Dá. Vou explicar para você. Você pode utilizar o caderno de matemática para lhe auxiliar. Ele vai servir como um subsídio para te ajudar no momento em que você for montar a continha. Então, ó, uma forma bem simples que a tia vai ensinar para você. Você pode fazer da forma como a Eugênia fez aqui no balão, que também dá certo. Ou então você pode fazer assim, ó, como a tia Sádia vai deixar bem claro aqui para você. No item A, 4 vezes 3 dá 12. Coloca o número 12. E acrescenta somente um zero à direita do número. Formou 120. No item B, 3 vezes 5, 15. Acrescenta somente um zero à direita do número. Então, formou 150. No item C, ó, 6 vezes 3 dá 18. Acrescenta um zero à direita do número, né? Formando aqui o número 180. No item D, 5 vezes 5 dá 25. Acrescenta somente um zero à direita do número, formando 250. No item E, 7 vezes 7 dá 49. Acrescenta somente um zero à direita do número, você forma aqui 490. No item F, 8 vezes 6, 48. Acrescenta somente um zero à direita do número, fechando aqui 480. Então, aqui, ó, no item A,
4 vezes 30, 120. No item B, 3 vezes 50, 150. No item C, 6 vezes 30, 180. No item D, 5 vezes 50 é igual a 250. No item E, 7 vezes 70 é igual a 490. No item F, 8 vezes 60 é igual a 480. Se você for fazer pelo método da Eugênia, vai ficar assim. 4 vezes. O 30 é 3 vezes 10, ok? Então, um caso aqui, ó. 4 vezes 3 dá 12, né? 12. 12 vezes 10 é igual a 120, certo? Então, tem que ter somente esse cuidado e essa atenção, ok? Você pode utilizar, né? No caso aqui, o livro vem pedindo uma calculadora no final, somente assim, a dica que eu te dou, né? Para poder verificar se os resultados dos cálculos que vocês realizaram estão corretos, ok? Combinado? Na quarta questão, observe os produtos que a Aline pretende comprar. Nós temos aqui 3 produtos: o violão, o ventilador e o aparelho de televisão. Então, nós temos aqui o violão, 5 prestações de 50, o ventilador, 3 prestações de 70 e a TV, 9 prestações de 100. Vamos verificar quanto vale cada produto? O violão, 5 vezes 50. 5 vezes 5, 25. Acrescenta um zero, dá 250. 3 vezes 7, 21. Acrescenta um zero à direita, 210. E 9 de 100 dá 900. Então, nesse caso aqui, 250 é o violão, 210 é o ventilador e R$ 900 é a TV. No item A, sem realizar cálculos por escrito ou na calculadora, estime qual é o produto mais caro, ou seja, o produto de maior valor, né? E qual é o produto mais barato, ou seja, o produto de menor valor. No caso aqui, o produto de maior valor é o aparelho de televisão, a TV, ok? E o produto de menor valor, ou seja, o mais barato, né, é o ventilador, certo? No item B. Agora, realize os cálculos no caderno. O caderno é o de matemática, certo? E determine o preço total de cada produto. Depois, compare com as suas estimativas, verificando se estão corretas, ok? Então, vocês irão fazer a multiplicação de 5 vezes 50, de 3 vezes 70, de 9 vezes 100. Tia Sádiva, mas eu acho melhor fazer a soma de parcelas iguais. Pode? Também pode, ok? Então, se for soma de parcelas iguais, você vai pegar os 50, você vai somar 50 mais 50 mais 50 mais 50 mais 50. Vai somar os 50 5 vezes. O 70, você irá somar o 70 3 vezes. 70 mais 70 mais 70, certo? E no caso aqui, o 100, você irá somar ele 9 vezes, né?
100 mais 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 100. 9 vezes, ok? Também você pode utilizar a adição de parcelas iguais, ok? Seguindo, turma. Na quinta questão, observe as informações do gráfico abaixo. Nós temos aqui nessa quinta questão 2 componentes curriculares. Nós temos a matemática, porque usa aqui, né, o gráfico. Nós estamos observando aqui o estudo de um gráfico, que esse gráfico ele nos traz uma informação, né, referente a números, e nós temos um outro componente curricular, que é ciências, né? Porque fala de coleta seletiva. Será que na sua casa você tem o hábito de separar, né, os produtos, no caso aí, né, que são lançados fora, são jogados no lixo, mas que são reaproveitáveis, no caso aí, né, como o vidro, o metal, no caso, né, o, o papel, certo? O alumínio, né? Então, será que você tem esse hábito de separar? Porque quando você separa, né, simplesmente já pode ir direto para a reciclagem, né? E evita bastante desses produtos aí irem para o lixão, que é o local onde eles ficam acumulados, eles são lançados lá e eles acabam contaminando o solo, né? O nosso solo, tá bom? Então, o gráfico, ele tem como título o seguinte: quantidade diária de garrafas plásticas coletadas em certa semana por uma empresa de coleta seletiva. Então, existem empresas que elas trabalham em cima somente de realizar a coleta seletiva, que esses produtos, né, que levam muito tempo para se decompor, ao invés de parar no lixão, vão direto para a reciclagem, né, para serem reutilizados, reaproveitados, ok? Então, nesse caso aí, o alumínio, né, o papel, o plástico, no caso aí, tá certo? Então, são produtos, né, que que passam pela coleta seletiva e que são reaproveitados, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, a garrafa azul e menor, de menor tamanho, este símbolo representa 10, tá bom? E a garrafa vermelha maior, este símbolo representa 100 garrafas. Então, nós temos aqui, logo abaixo, os dias da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Vamos aqui fazer o somatório. Coloca na tua memória. A garrafa maior e vermelha corresponde a 100. A garrafa menor e azul corresponde a 10. Então, verifica aqui. 100, 200, 300, 400. 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490. 490, a segunda-feira. Agora, na terça-feira, 100, 200, 300, 400, 500, 600. 610, 620, 630, 640, 650, 660. Na terça-feira, 660. Na quarta-feira, 100, 200, 300.
310, 320, 330, 340, 350. Na quarta-feira, 350. Na quinta-feira, 100, 200, 300, 400, 500. 510, 520, 530. 530 é o valor correspondente à quinta-feira. E na sexta-feira, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, ok? Então, na sexta-feira, o valor correspondente, 680. Pronto, os valores já foram colocados dentro de cada quadradinho, tá bom? Isso no nosso gráfico. Vamos verificar o que vem pedindo logo em seguida. No item A, no caderno, determine as quantidades de garrafas plásticas coletadas em cada dia dessa semana. Depois, complete os quadrinhos no gráfico com essas quantidades. Então, aquela maneira que eu fui fazendo, você pode ir colocando no seu caderno de matemática, ok? Vai juntando aí as quantidades e vai verificando, né? Ok? Ó, na segunda-feira, 4 vezes 100, né? Que dá 400, mais 9 vezes 10, que dá 90. Então, 400 mais 90, 490. E assim você pode ir fazendo sucessivamente, de acordo com as quantidades de garrafas que tem lá, e verificando, né, o valor que cada garrafa traz. No item B, seria interessante utilizar o caderno para o item A, certo? Porque aí você tem folha suficiente no seu caderno para realizar essa contagem. No item B, em que dia foram coletadas mais garrafas? Podemos verificar lá no gráfico. O dia da semana, né, que foi coletado mais garrafas, vai ser o dia que apresenta o maior valor, né? Qual é o dia que nos traz aí o maior valor? Maior valor, 680. 680, ele é maior do que 530, maior do que 350. O 680 é maior do que o 660. O 680 é maior do que o 490. Então, maior valor, 680, referente à nossa sexta-feira, ok? Então, você vai escrever o dia da semana, né? No item C, na terça-feira, foram coletadas quantas garrafas plásticas a mais do que na quinta-feira? Então, você vai pegar o valor aí, vamos verificar. Quinta, né? E terça, aqui, ó. Terça, 660 e na quinta, 530. Então, para você saber quantas garrafas a mais foram coletadas, você vai pegar o 660, que é o valor referente à terça-feira, e vai diminuir, subtrair, pelo 530, que é o valor referente à quinta-feira. E diminuindo 660 menos 530, você vai encontrar um valor de 130. Então, na terça-feira, foram coletadas 130 garrafas plásticas a mais do que na quinta-feira. Se tem um íconezinho do lápis, é para você escrever. Faz no caderno de matemática, usa o caderno como auxílio, como subsídio, mas não deixa de repassar para o livro. Tendo espaço no livro, deixa registrado. Combinado? E aqui, turma, eu tenho em seguida um objeto de estudo que vocês já viram e que para vocês não é novidade.
É a chamada multiplicação sem reagrupamento, ou seja, que não vai nenhum número para a casa vizinha. Então, para início de conversa, nós temos aqui Jaqueline foi até um estabelecimento que faz cópias de materiais impressos para reproduzir um documento com 213 páginas. Então, aqui, a Jaqueline chega e diz, né, no balcão, o atendente: olá, boa tarde. Preciso de 3 cópias deste documento. Então, a quantidade de cópias que ela precisa é de 3 cópias, não é? Desse documento. E o documento tem quantas páginas? 213 páginas. Então, são 2 informações, tá bom? Que, para início de conversa, a apresentação, ela traz a Jaqueline deixando bem clara a quantidade de páginas existentes no documento, que esse documento ela precisa de 3 cópias. Vamos verificar o que vem logo adiante, em seguida. Na primeira questão, quantas cópias do documento Jaqueline solicitou? Ela pediu, né, ao atendente no balcão. Vamos lá verificar. Ó, preciso de 3. Então, ela pediu, ela solicitou 3 cópias. Então, 3. Pode colocar o número? Pode sim, escrever em número. Na segunda, quantas páginas tem o documento? Logo lá no início, né, vem dizendo a quantidade de páginas que tem o documento, que são 213 páginas. Então, você coloca o número referente à quantidade de páginas existente no documento. Para determinar quantas páginas serão reproduzidas ao todo, calculamos 3 vezes 213, ok? A quantidade, né? No caso aqui, de cópias do documento e a quantidade de páginas que tem cada documento. E observe 2 maneiras de efetuar essa multiplicação. 2 maneiras bem simples. Nós podemos realizar, né, essa multiplicação fazendo a decomposição, decompondo aí o número 213, certo? O 2 que está na casa da centena corresponde a 200, mais 1 que está na casa da dezena corresponde a 10, mais o 3 que está na casa da unidade, 3. Permanece 3. Repete o sinal de vezes e coloca o número 3 embaixo lá da unidade, certo? Vou passar aqui a linha maior e agora multiplicando. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 10 dá 30. 3 vezes 200, 600. 600 mais 30, 630. 630 mais 9, 639, ok? É uma das formas de realizar. No caso aqui, ó, como 213, né? Se for decompor, é o 200 mais 10 mais 3, nós podemos efetuar o 3 vezes 3, começando sempre pela unidade, né? Depois o 3 vezes o 10, depois multiplica pela dezena, e depois o 3 vezes o 200, multiplica o 3 pela centena. E depois você vai só encontrar os resultados, ó, e somar esses resultados, né? Adicionar os resultados encontrando o valor final, ok? Outra forma é utilizando o algoritmo. Você pode armar a continha colocando aqui o quadro valor de lugar, né? Unidade, dezena, centena.
certo? E vamos aqui organizar a continha. 213, né, vezes 3. Aqui, você vai multiplicar o 3 somente pela unidade. 3 vezes 3, 9. Segundo passo, multiplica o 3 pela unidade, você encontrou 9, depois você multiplica o 3 pela dezena. 3 vezes 1, 3. E depois você multiplica o 3 pela unidade, o 3 pela dezena e o 3 pela centena. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 639, isso sendo passo a passo. Se for conhecer os termos da multiplicação, que vocês já conhecem porque vocês já estudaram, mas só reforçando aqui com vocês, o 213 é o multiplicando, que é o número de cima, o número do meio é o multiplicador, e abaixo dessa linha é o produto, que é o resultado final, ok? Tia Sádva, mas esses dois números, 213, o multiplicando, e o número do meio, o multiplicador, eu posso chamar os dois de fatores? Pode, também está correto. Os dois são fatores, ok? Os números que estão acima da linha são fatores. E o número que se encontra abaixo da linha é o produto, ou seja, o resultado final. Então, como resultado dessa multiplicação, serão reproduzidos ao todo 639 páginas, de acordo com a multiplicação, né, utilizando aqui o algoritmo, certo? Usando aqui o quadro valor de lugar, unidade, dezena e centena, e fazendo passo a passo a multiplicação. Primeiro multiplica o multiplicador pela unidade, depois o multiplicador pela unidade e pela dezena, depois o multiplicador, você multiplica ele pela unidade, dezena e centena. Encontra o valor final, certo? E aqui, o íconezinho do lápis traz conosco aqui algumas atividades. E na primeira questão diz o seguinte: efetue as multiplicações. Utilizem o caderno de vocês, tá certo? Para vocês realizarem essas multiplicações usando o método da decomposição ou organizando a continha na vertical, né? Como vocês costumam a dizer, né? Colocando aí o número maior em cima, né? Que é multiplicando, né? No caso, e o menor na casa das unidades, certo? Então, no item A, 2 vezes 124. 124 vezes 2. Aqui está a multiplicação pelo algoritmo, não é verdade? Então, você multiplica primeiro, ó, o multiplicador pela unidade, depois o multiplicador, que é o 2, pela dezena, e multiplica o multiplicador 2 pela centena. Encontra o resultado. No item B, 3 vezes 312. Coloco 312 em cima, porque tem unidade, dezena e centena, né? Vezes o multiplicador, no caso aqui, que é o número 3. Então, você vai multiplicar aqui o 3 pela unidade, né? O multiplicador 3 pela dezena, o multiplicador 3 pela centena. Tá bom? Encontra o resultado. E no item C, 4 vezes 212. Só que o 212, quando você organizar sua continha, vai ficar em cima porque é um número formado por unidade, dezena e centena. Não esquece desse detalhe, certo? Vezes o 4, que vai ficar na casa das unidades, né? O multiplicador, tá certo? Então, o multiplicador 4, você multiplica ele pela unidade, multiplicador 4 multiplica pela dezena, multiplicador 4 pela centena.
e você encontrará o resultado, ok? Mas aí, se você sentir dificuldade e se você quiser realizar soma de parcelas iguais, pode? Também pode. No caso aqui, o 124 vezes 2 pode ser o 124 mais 124. Passa a linha e soma, ok? No caso aqui, 3 vezes 312. Se você quiser utilizar adição de parcelas iguais, você pode colocar 312 mais 312 mais 312, certo? Passa a linha e soma. E aqui, 4 vezes 212. 212 mais 212 mais 212 mais 212. Passa a linha e soma se você quiser utilizar a adição de parcelas iguais, ok? A segunda, complete os itens e depois efetue as multiplicações em seu caderno. Muito importante o uso do caderno, ok? Eu indico o caderno, indico a contagem, tá bom? E para quem for utilizar a calculadora, somente no final para fazer, né? Para conferir, somente para conferir se os resultados eles coincidem, ok? Então, no item A aqui, ó, 134 mais 134 é igual. Aqui, quantas vezes o 134 ele aparece aqui? Né? Quantas vezes? 2 vezes. Então, 2 vezes 134 é igual a 268, ok? No item B, 231 mais 231 mais 231 igual. Quantas vezes o 231 ele se repete? 1, 2, 3. 3 vezes. 3 vezes. Qual é o número que se repete 3 vezes? 231. Então, 3 vezes o 231 dá 693, turma. Vou deixar uma atividade para vocês colocarem em prática, né, no módulo 4, certo? Na página 127. Realizem a atividade com atenção, com calma, tranquilidade, capricho, dedicação e esforço, ok? Bons estudos para vocês. Um grandioso abraço meu da professora Sádiva e até o nosso próximo encontro, turminha. Estarei aguardando a devolutiva das atividades de vocês com carinho.